Foi muito legal conversar, ter esse momento aqui com vocês um pouquinho, porque eu sinto, eu vejo que quando a gente conhece um pouco as outras pessoas, a gente consegue se conectar melhor, aproveitar melhor o que a pessoa tem a dizer. E a gente cria uma comunidade, não é isso? Quando a gente troca experiência, a gente fortalece os laços, cria uma comunidade que vai fortalecer a mensagem que a gente tem para passar, vai fortalecer o nosso propósito. A gente, quando tiver uma dúvida, pode perguntar, a gente tem a quem correr. Então, esse momento de trocas, ele é muito legal. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a humanização da assistência baseada em evidências no ciclo gravídico puerperal, condutas seguras e humanas para profissionais de saúde. Por que para profissionais de saúde? Porque existe uma gama, né? Não restrito a doulas, mas uma gama de todos os profissionais, porque a assistência, ela não é feita por um profissional só. A assistência é feita por uma equipe multiprofissional. E todas as pessoas da equipe, elas podem e devem ter condutas humanizadas, porque todos os profissionais daquela equipe multiprofissional vão ter contato com os pacientes, vão ter contato com as gestantes nesse ramo em específico. Então, é muito importante que a gente promova eventos que tragam essa acessibilidade de conteúdo para a equipe inteira, que não se restringam somente a um enfermeiro, ou só a doula, ou só ao médico. A gente precisa de momentos em que a gente traga esse conhecimento para a equipe inteira. Por isso, para profissionais de saúde, né? Porque a nossa assistência ela é feita com uma equipe multiprofissional. Então, gente, não tá descendo. Pronto. Vocês se apresentaram, agora eu vou me apresentar. Eu sou a Roma Saraiva. Sou doula há um ano e meio. Atuo como doula, acompanhando partos, na educação perinatal durante a gestação, facilitadora em amamentação. Sou escritora, pesquisadora, né? Eu estou sempre pesquisando, fazendo trabalhos científicos, projetos de pesquisa, porque é muito importante para nós que estamos ali sendo profissionais de saúde, é muito importante que a gente esteja sempre atualizados. Então, estamos sempre pesquisando. Sou mãe de anjo, e daí que veio o meu chamado dentro da doulagem, dentro da obstetrícia. Foi quando eu perdi o meu bebê, a minha filha, eu era adolescente, e eu senti que eu precisava. Eu sofri violência obstétrica, né? O meu relato de parto, ele é um relato de parto doloroso. E eu senti que eu precisava ajudar outras mulheres a não passar pelo que eu passei. E foi daí, assim como a Camila, foi daí que veio essa vontade de querer fazer a diferença, de querer me humanizar, de querer estudar mais. Ganhadora do segundo lugar do Prêmio Nacional de Inovação e empreendedora. Tudo isso é a Ruama Saraiva, profissional. Mas se eu precisasse descrever, precisasse de uma palavra só para descrever quem é a Ruama, eu diria que a Ruama, ela é sonhadora. E é muito importante a gente saber exatamente quem a gente é, para a gente conseguir ir atrás das nossas coisas. Quando a gente sabe quem a gente é, nada tira a gente do caminho, do nosso caminho. Eu tenho em mente para hoje uma aula um pouco mais colaborativa, certo? Eu quero ouvir um pouco do pensamento de vocês em alguns momentos, porque quando a gente debate, a gente fixa melhor o nosso conteúdo, certo? Então, para vocês, para você Camila, para você Gabriela, para você Maria de Lourdes, o que é o parto? Como vocês conseguem enxergar esse momento para vocês? Para mim, o meu parto, não sei o parto dos outros, mas o meu parto foi um momento que marcou uma transformação assim profunda na minha vida.
Eu digo para a minha terapeuta que no meu parto eu descobri que existia alguma coisa dentro de mim que eu não sabia que existia e que fazia eu ter uma vontade enorme de me enxergar, de me enxergar como pessoa, de me enxergar como ser humano. E de fato é, porque o meu próprio marido, ele diz que das crianças para cá eu sou uma pessoa completamente diferente. Nem para melhor, nem para pior, mas eu sou outra Camila, eu sou outra pessoa. Então, eu acho que é um Outra momento, pessoa. isso, eu acho que é um momento de impacto profundo, em quem nós somos. A gente acaba se descobrindo de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. Eu acessei forças que eu não sabia que eu tinha, eu acessei medos que eu não sabia que eu tinha, inseguranças, e também despertei para questões do mundo que eu não percebia que existiam. Então, me mudou profundamente como pessoa. Foi uma transformação, assim, ó, uma transição de quem eu era antes para quem eu sou agora. Então, é um processo de realmente passagem, assim, você passa a ser outra pessoa. Não sei se é para todo mundo assim, né? Mas para mim foi assim. Mais alguém quer falar? Bom, obrigada, Camila, pelo seu ponto de vista. O parto, ele tem muitas respostas, né? Ele não é uma única resposta certa. E ele é encarado de forma diferente para cada família. É, como você disse, para você foi um momento de renascimento. Para muitas famílias, ele significa um mundo novo, esperança, sonho. Para outras famílias, ele pode significar medo, ansiedade. O que que vai acontecer daqui para frente? Eu, como mãe, como é que vai ser? O que que eu vou fazer? Como eu vou cuidar de uma criança? Então, ele tem muitos pontos de vista, mas ele é tudo para aquela família. Por que que é importante a gente entender o que é o parto? Quando a gente não entende essa parte de o que que o parto significa para cada pessoa, a gente encara ele como mais um procedimento que a gente vai acompanhar. É mais um procedimento a ser acompanhado, é mais um procedimento de rotina que eu vou fazer e que quando terminar aqui eu vou fazer outro. Mas quando a gente para ter esse olhar de o que que significa o parto para cada pessoa, a gente consegue virar uma chavinha na nossa cabeça de tipo, eu não posso tratar esse parto de qualquer jeito, porque para mim é um procedimento, daqui a pouco eu vou acompanhar outro, mas para aquela mulher é o único parto que ela vai ter, muitas vezes. É o único momento em que ela vai parir, né? Ou então, mesmo que ela tenha outro parto, mas vai ser totalmente diferente e ela não vai ter tantos partos quantos eu sou acostumada a acompanhar na maternidade. Então, quando a gente entende que aquele parto é tudo para aquela família, a gente já consegue mudar a forma da nossa conduta dentro do exercício profissional. E aí a gente entra na questão da humanização. A humanização é, isso é uma coisa que eu escuto muito, né? Tipo, ai, eu não quero um parto humanizado, porque eu não quero parir em casa, eu não quero parir na banheira. A gente tem muito essa imagem associada ao termo humanização, de que parto humanizado é um parto na banheira, é um parto na minha casa. Tem gente que diz que é perigoso, quando não é. A humanização, ela é um conjunto de ações. Ela não é uma ação isolada que eu vou fazer dentro da maternidade, é um conjunto de ações. Então, inicia desde o pré-natal, a forma como eu trato aquela gestante, até o pós-parto imediato, ela tendo alta da maternidade, as consultas de puericultura, todos os momentos em que a gente tem contato com aquela gestante, a gente pode fazer uma humanização, ter uma conduta humanizada. Porque a humanização, ela, qual que é o objetivo dela? É promover o respeito, garantir os direitos daquela paciente, o acesso à informação, proteção, devolver a ela autonomia sobre o seu próprio tratamento, sobre o seu próprio parto, sobre o poder de escolha.
que ela vai ter sobre a via de parto, sobre analgesia ou sobre não ter. Quando a gente traz a humanização para dentro do nosso exercício profissional, a gente traz àquela paciente, àquela gestante, àquela família, o acesso integral aos serviços de saúde, que é aí um dos princípios que norteiam um sistema único de saúde, que é a integralidade. O acesso integral. O paciente, ele precisa ter acesso a tudo que a gente tiver para oferecer dentro da nossa unidade. Então, a humanização, ela traz esse respeito, esse olhar de entender que aquela paciente tem uma realidade biopsicossocial que é só dela, que não vai ser igual à próxima paciente que vai entrar, que eu preciso olhar para ela de acordo com as condições dela, tratar ela de uma forma equitária, que é promover o acesso ao tratamento, nesse caso, ao acompanhamento, de acordo com a necessidade dela. Então, se ela precisa de mais informação do que a próxima gestante, eu vou dar mais informação para essa, eu vou passar um tempinho maior em consulta com ela, do que a próxima gestante que vai vir, porque a próxima gestante, ela já tem uma informação maior. Então, a gente olha, enxerga o que que cada gestante precisa para a gente poder trazer. E a humanização ela agora é lei, tá? Lei 15.126 de 2025. Então, todo serviço de saúde precisa ter uma conduta humanizada. A humanização, ela não é restrita ao parto, né? Parto e nascimento. No caso, é o nosso tema da aula de hoje, mas ela não é restrita. Todo e qualquer serviço de saúde, ele precisa ser humanizado. A gente já tinha a Política Nacional de Humanização em 2003, que agora foi consolidada e fortificada por lei, então a gente precisa trazer a humanização para todos os sistemas de atendimento. Aí a gente está específico hoje para o ciclo gravídico puerperal, que ele engloba o quê? Desde a gestação, parto e puerpério. Então, a nossa assistência no ciclo gravídico puerperal, ela vai começar lá na gestação. E a gente precisa entender que a gestação, ela é um momento de mudanças, né? Aquela gestante, ela vai mudar fisicamente, emocionalmente. Ela vai trazer com ela muitas questões, ela vai ter medo. Às vezes a gestante não tem muita informação, ela não sabe o que que vai acontecer, ela vai lá para a maternidade e vai achando que não pode levar acompanhante, às vezes, porque ouviu da mãe dela que a mãe dela não levou acompanhante, então ela não podia levar acompanhante. A gestação é um momento em que a gente precisa ter esse olhar, né? Essa gestante está precisando do quê? Ela precisa que eu acolha as emoções dela. Muitas vezes a gente vê uma realidade de uma gestante que não planejou a gestação, que não tá com o pai da criança. Então a gente precisa trazer esse acolhimento para essa gestante. Entender quais são as demandas dela dentro desse atendimento. É, Se a gente vê que é uma gestante que vai precisar, por exemplo, de um encaminhamento para outros profissionais, a gente encaminha. A gente, além de passar exames, né, porque profissionais de saúde, sendo eles enfermeiros ou médicos ou outros profissionais, passam exames, faz teste rápido, a gente precisa ter olhar além do técnico. A gente não pode pegar a gestante, receber para consulta pré-natal, faz teste rápido e manda ela embora. As consultas pré-natais é o momento em que a gente vai conversar com ela sobre educação perinatal, a gente vai falar com ela sobre fisiologia do parto, fisiologia da dor. A gente vai falar para ela sobre direitos que ela tem. A gente vai conversar com ela sobre a amamentação, falar sobre a hora de ouro. A gente vai falar para ela que ela tem sim o direito de levar um acompanhante. Vai falar sobre o que que é violência obstétrica, o que que não é. Quais os momentos em que uma intervenção ela é necessária e o momento que não é. Então, a gente tem que ter esse olhar de que a gestação ela não vai ser só um momento em que eu vou pedir exames. É um momento em que eu vou enxergar aquela gestante como uma pessoa inteira. Eu vou respeitar os desejos dela e também vou trazer informação. Porque se você priva a gestante de informação, você não está dando a ela o poder de escolha. E se você não dá a ela o poder de escolha, você não está respeitando a autonomia dela. A pessoa que tem informação, ela é uma pessoa
que ela vai escolher com sabedoria, porque ela tem todas as informações e é uma pessoa que não vai deixar ser levada por opiniões alheias, por pensamentos dos outros. Ela vai ter o próprio pensamento dela consolidado e aí a gente vai abraçar, respeitar. Então a gente olha para a gestante dentro da sala de pré-natal como uma pessoa. Não como alguém que eu vou pedir um exame e mandar embora, passar uma receita de ferro e cálcio e mandar embora. Ela é uma pessoa. Às vezes a gestante chega numa sala. Eu digo isso porque quando eu estava acompanhando o pré-natal, dentro do postinho da unidade básica de saúde, a gestante chegou lá na nossa consulta com a enfermagem, olhou pra gente e falou assim, doutora, o que que eu vou fazer? Como que vai ser no dia do parto? E a enfermeira olhou pra ela e disse assim, no dia do parto você descobre. Sabe? Primeira gestação dela, adolescente, nervosa, com medo. Eu não jamais posso chegar para uma gestante e falar, no dia do parto você vai descobrir. A gente chega, senta. Quem tem o saber não somos nós que estudamos, não somos nós que olhamos, então a gente divulga a informação, a gente compartilha, senta com ela e fala: olha, no dia do parto, você vai passar pelas fases do trabalho de parto, as contrações vão ser espaçadas no início, trazer toda essa informação para ela. Durante o parto, porque o parto, ele é o resultado do que a gente construiu durante a gestação. Então, se durante a gestação você teve uma educação perinatal consolidada, você repassou todas as informações para a gestante, o parto dela vai ser ótimo. Se aquela gestante não teve nenhuma informação durante o parto, durante a gestação, então o parto dela não vai ser um parto bom, pode ser um parto mais demorado, um parto que pode ocorrer complicações, que acabe tendo intervenção desnecessária, porque ela não sabia o que estava acontecendo de verdade ali com o corpo dela. Então, o parto, ele exige suporte, acolhimento, respeito, mas o resultado do parto vai ser tudo que você construiu para Natal com aquela gestante. E depois do parto, a gente tem o puerpério, que é aqueles primeiros 40 dias que a gestante passa ali com o recém-nascido, que já começa no pós-parto imediato dentro da maternidade. Ela vai se adaptar à nova rotina, ela vai se adaptar com o bebê, vai conhecer o bebê, criar aquele vínculo afetivo. Então, o ciclo gravídico puerperal, ele abrange essas três fases da mulher. E a gente tem que trazer a assistência contínua do início ao fim. É, tudo bem, a gente falou muito sobre humanização, falei muito sobre parto, mas o que que é a humanização na prática, né? Já que é um conjunto de ações, como que eu vou trazer a humanização dentro da minha prática profissional? A gente respeita as escolhas da mulher. Se eu estou dentro da maternidade, eu vou assistir o parto dentro da sala de parto dessa gestante, dessa parturiente, eu vou respeitar. Se ela quiser parir em pé, sentada, deitada, eu respeito. Se ela quiser acompanhante dela, eu respeito. Se ela quiser conversar, a gente conversa. Se ela quiser ficar quieta, a gente fica quieta. Se ela quer fazer os exercícios para estimular o trabalho de parto, a gente faz. Se ela não quiser, a gente não faz. A gente respeita todas as escolhas daquela gestante. A gente informa, fala os benefícios que vai trazer e o que ela escolher, a gente respeita, a gente assiste. E se ela também não quiser fazer nada, se ela falar, ok, eu recebi todas as suas informações, mas eu não quero fazer nada, que tem mulher que não quer fazer nada, deita ali no cantinho dela e pronto. Aí a gente faz o quê? A gente protege aquela mulher, respeita o fato de que ela quer ficar quieta e protege ela ali naquele momento, aquele ambiente seguro que ela criou. A gente não pode deixar que ninguém venha e invada. A gente garante a privacidade da paciente e a escuta ativa. A gestante, a parturiente, a puérpera, elas têm muitas demandas em questão de escuta. Elas querem perguntar sobre a amamentação, elas estão com medo de não conseguirem amamentar, elas querem chorar, estão com medo de não dar conta, e muitas vezes elas não têm ninguém com quem falar sobre isso. Então, se eu sou enfermeira, estou ali passando da enfermaria e vejo a gestante, a puérpera, aliás, e ela tá chorando,
e a gente não sabe o que é, e ela olha pra gente, quer conversar? A gente para um pouquinho, escuta ela, sem julgamentos, a gente escuta o que ela tem que falar, que às vezes ela não quer nem que a gente resolva o problema dela. Ela só quer conversar com alguém, porque ela não pode falar com a mãe, porque se falar com a mãe vai dizer que na época dela era pior. Não pode falar com o marido, porque o marido não vai entender. Às vezes aquela puérpera, aquela gestante, aquela parturiente só tem a gente, a equipe. Então, a gente escuta o que ela está trazendo pra gente, mas a gente não julga também. Aí, uma vez, eu acompanhei uma puérpera que ela estava com muita dificuldade na amamentação. Ela estava na enfermaria e ela estava chorando muito. E todo dia ela chorava, passava o dia inteiro chorando na enfermaria. E ela ia passar ainda mais 3 dias lá e ela estava dizendo que não conseguia amamentar, que não produzia leite. Então eu sentei, conversei com ela um pouco, eu no meu estágio de enfermagem. Sentei, conversei, expliquei para ela como que o leite era produzido. O bebê dela tinha nascido só há 24 horas, então ela não ia jorrar leite do peito naquele momento. Eu expliquei a produção de leite, o leite dela ia ser produzido de acordo com o que a bebê mamasse. E naquele momento, ela se sentiu melhor. Ela só precisava disso. Ela se sentiu melhor. E depois, nos outros dias, ela conseguiu fazer a amamentação dela, da bebê dela. E a bebê saiu de lá mamando muito bem. Então, assim, a gente precisa escutar. Se ela pedir pra gente trazer uma solução, a gente traz. E se ela quiser só chorar ou só conversar, a gente escuta. Certo? Eu vejo que tem muitas. O nosso cenário atual hoje é que a gestante traz uma demanda, a gente já quer resolver. É disseminado muito aquela fala de, ai, mas na hora de fazer não sentiu dor, na hora de fazer não pensou. E são julgamentos que travam aquela pessoa e que vão ali trazer um problema, uma questão para ela muito maior. Porque o que a gente fala sem sentir nada, o outro está recebendo aquela informação de uma forma agressiva. Então, uma fala dessa pode fazer aumentar a questão do sentimento de não satisfação com o parto, pode contribuir para aquela gestante ficar um pouco mais intolerante à questão de parir. Ela, eu não quero mais, ou então, não quero. A gestante pode não querer amamentar. Se alguém chegar para ela e disser, acostuma com a dor, ela pode querer não amamentar mais. Por conta, eu mesmo que não vou sentir dor, eu já, né? Tem gente que pensa assim, eu não vou sentir dor. Quando na verdade não é para sentir dor. Então, se tá sentindo dor, é porque tem alguma coisa. Não é para sentir essa dor monstro desse jeito. Aí, às vezes, a paciente tá lá dizendo, ai, tá doendo, meu peito tá doendo. E aí o profissional nem olha pra mama dela, às vezes tá com fissura, às vezes a pega tá errada. E o profissional nem olha, diz assim, é normal doer e sai. Então a gente tem que realmente trazer essa escuta ativa de, opa, ela está precisando de mim agora, eu estou aqui para servir aquela paciente. O meu trabalho é simplesmente servir aquela gestante, aquela puérpera. Então, se ela precisa que eu escute ela, eu vou escutar. A gente precisa ter muita empatia, muita ética e muita empatia dentro do nosso trabalho. Porque para nós profissionais não está doendo nada, mas para quem está gestando, para quem está parindo, são experiências diferentes. Tem mulheres que são mais sensíveis à dor, tem mulheres que não, tem mulheres que vão enjoar mais, tem mulheres que vão enjoar menos. Tem mulheres que vão conseguir amamentar, tem mulheres que não vão querer amamentar. Tem mulheres que vão estar sozinhas porque o pai da criança abandonou. Tem mulheres que vão estar com medo, tem mulheres que vão parir para entregar para adoção. Então a gente precisa ter muita empatia. A realidade de cada gestante é diferente, é única. O parto ele é uma experiência individual que não é igual para ninguém. Então a gente precisa ter empatia de entender aquele momento para aquela gestante, para aquela puérpera. O parto da Camila com certeza não foi igual o do primeiro filho com o do segundo.
O parto da Maria vai ser diferente do parto da Joana. Então, a gente precisa ter empatia para entender o que que aquela puérpera, o que que aquela gestante está precisando de mim no momento. E quando a gente traz essa empatia para dentro do nosso exercício profissional, a gente consegue ter menos julgamentos. Porque cada pessoa tem dentro de si as suas crenças e tem dentro de si os seus preconceitos. Quando você traz a empatia para dentro, a gente não deixa que aqueles conceitos pré-formados dentro da gente ultrapassem para fora e cheguem até o outro. Hum, a gente não está passando. Condutas baseadas em evidências, condutas para profissionais de saúde. O que que a gente tem que trazer dentro dessa humanização para aquela gestante, para aquela puérpera, para aquela parturiente. Então, recomendação da Organização Mundial da Saúde. E a gente também tem o protocolo do Ministério da Saúde aqui no Brasil sobre a humanização do parto. A gente precisa o quê? Apoio contínuo durante o parto, certo? Aquela parturiente vai precisar de apoio emocional, apoio físico, ela vai precisar que a gente chegue e informe o que está acontecendo, o que que a gente vai fazer se você vai romper a bolsa dela, você tem que dizer por que que você está indo romper a bolsa dela e esperar ela dizer se quer ou não, porque a escolha é dela também. A gente precisa trazer esse apoio. Se ela chegou e você está lá no seu plantão, assumiu o plantão. Aí a parturiente, você entrou pra fazer o toque nela e ela olhou pra você e pediu pra você ficar mais um pouco. A gente fica. A gente sempre vai poder fazer alguma coisa, mesmo que o plantão esteja lotado, a gente sempre vai poder fazer alguma coisa por nossos pacientes. A gente sempre vai poder pegar na mão dela, fazer um carinho no cabelo dela, dizer pra ela que vai ficar tudo bem, que ela vai conseguir, porque ela é forte, porque ela chegou até aqui, então ela vai conseguir passar por isso. A gente sempre vai poder fazer alguma coisa por aquela paciente. A gente sempre vai poder dar apoio emocional para ela, que é o que ela está precisando. A gente sempre vai poder dar um apoio físico. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Liberdade de movimento, escolha de posição. Se a puerpera ela quer andar, a gente anda junto com ela. Se ela não quer andar, a gente fica no mesmo lugar junto com ela. Se ela quer dançar, a gente deixa. Se ela não quer, a gente deixa. A gente precisa dar essa liberdade para ela, né? E isso é uma coisa que é baseada em evidências. Quando a mulher ela tem o protagonismo dela, a autonomia dentro do parto dela, ela vai fazer o que ela se sente mais confortável, ela vai se sentir mais acolhida e ela vai ter uma experiência mais satisfatória de parto. E a experiência satisfatória de parto, ela traz muitos benefícios para a mulher. A mulher, ela tendo uma experiência positiva, ela vai conseguir amamentar bem, porque ela vai ter liberado ocitocina, ela não vai ter uma memória estressante, uma memória traumática, então ela vai criar aquele vínculo com o bebê, ela vai conseguir amamentar. A gente tem uma gama de benefícios quando a gestante, a puérpera, ela tem uma experiência positiva de parto. Toda mulher que teve uma experiência positiva de parto, ela conseguiu amamentar e ela também quer parir de novo. A gente também tem isso. Ajuda no controle da natalidade do nosso país. A mulher que teve uma experiência positiva, ela vai querer parir de novo, porque ela vai lembrar daquele momento como um momento mágico. Ela vai dizer, ai, a dor mais gostosa do mundo, eu passaria de novo. Uma mulher que não teve uma experiência positiva de parto, ela não quer parir de novo. Ela vai dizer, ai, foi horrível, foi doloroso, eu não quero de novo. Deus me livre de passar de novo. Ou se for para passar, eu quero cesárea, eu vou chegar e marcar logo pra cesárea. Então, as mesmas gestações e até com a relação dela com o bebê. O uso racional de intervenções, porque a gente vê que existem muitas intervenções desnecessárias e é até uma forma de violência obstétrica a gente chegar e fazer intervenções desnecessárias numa gestante, numa puérpera, no caso da parturiente. A gente precisa entender a ocitocina, porque o uso
da ocitocina sem indicação, ele aumenta o risco de ter hemorragia pós-parto, a cesárea sem indicação, principalmente a eletiva, ela também tem impacto negativo, porque a cesárea, ela é uma intervenção cirúrgica. Então, todos os riscos que uma cirurgia tem, a cesárea também tem. A gente tem o risco de infecção hospitalar, contra uma infecção hospitalar por conta da ferida cirúrgica dentro da instituição. A gente tem o risco dela não conseguir amamentar. Porque o que acontece? Para gestante conseguir iniciar ali aquele momento de amamentação, da produção do colocho, a gente precisa que o corpo dela libere ocitocina. E a ocitocina, ela é liberada durante, aliás, o trabalho de parto. Então, quando o trabalho de parto, a gestante entra em trabalho de parto, mesmo que ela passe por uma cesárea ali de urgência, mas ela teve ocitocina correndo no corpo dela, ela vai conseguir ter um sucesso, uma taxa de sucesso maior na amamentação. Cesáreas eletivas, não. A gestante não entrou em trabalho de parto, não teve ali ocitocina correndo pelo corpo dela, então ela não. Possivelmente ela vai ter dificuldade na hora da produção do colocho, na hora de tentar fazer o bebê fazer a pega, na hora de tentar essa amamentação exclusiva até os 6 meses. Já é mais difícil. A episiotomia, que ela é uma violência obstétrica, que é aquele piquezinho que as pessoas falam, o piquezinho aqui, ele é uma violência obstétrica, para ele ser feito, precisa ter real indicação, uma indicação que precisa ser informada ao acompanhante, à parturiente, e ela também, além de tudo, ainda precisa autorizar. Porque o que acontece? Eu já vi muita gente dizendo que é melhor a episiotomia do que é um cortezinho do que a laceração, porque na episiotomia pega menos pontos. Só que a recuperação da laceração, ela é muito mais rápida do que a da episiotomia, porque a episiotomia ela foi uma intervenção, não foi algo natural do corpo dela, então o corpo dela vai precisar de um tempo maior para processar aquelas informações, para trazer ali, fazer a rejunção dos leucócitos, para conseguir fazer a cicatrização. É mais difícil, é mais demorado. E é uma forma de violência obstétrica. Não tem necessidade de você trazer essa intervenção ali naquele momento em mulheres saudáveis e mulheres que não têm indicação nenhuma, porque o nosso corpo ele sabe o que faz. O nosso corpo ele sabe exatamente o que faz. A gente tem. Pode falar, Camila. Você levantou a mão. Você quer falar, Camila? Eu achei que tinha tirado do mundo. Sim, essa questão de nosso corpo realmente saber o que faz, e a gente tentar evitar intervenções no processo natural, é uma coisa que é tão correta, que no meu primeiro parto, eu lembro que eu passei a fase ativa todinha em pé, apoiada na maca, né? E quando tava demorando, o final tava demorando, e quando tava já perto do expulsivo, a enfermeira que estava acompanhando, ela falou assim, por que você não senta na banqueta? E eu não queria sentar na banqueta, eu tava bem à vontade ali. Eu tava muito cansada, então eu tava querendo ficar bem quietinha, assim. Não queria muita interação. E ela insistiu um pouco, ela, olha, mas talvez seja melhor, talvez seja mais rápido, mas o que eu queria mesmo era ficar daquele jeito. Eu acabei cedendo e sentei na banqueta. E foi bem rápido depois da banqueta. E eu tive lacerações bem leves, assim, não precisou de ponto nem nada, mas passou um bom tempo bem inchado, bem desconfortável. E aí, na minha segunda filha, foi um parto super rápido. E eu tava em pé quando ela nasceu. Foi tão rápido, acho que foram umas 2 ou 3 contrações, e ela simplesmente, pá, escorregou. Eu lembro que eu fiquei preocupada de não ter dado tempo de sair todo o líquido amniótico do pulmão dela, porque não teve compressão ali, foi muito rápido. Ela simplesmente rotacionou, escorregou em questão de segundos. Eu senti todo o processo dela rotacionando e descendo e saindo. E aí eu pensei, caramba, que talvez fique uma laceração muito ruim. E não ficou. O círculo de fogo foi muito menos intenso. No meu primeiro, eu senti bastante o círculo de fogo. E a recuperação foi muito mais rápida. Não ficou tão inchado, não ficou tão inflamado. Foi muito mais rápido.
E eu pensei, caramba, era só ter seguido o meu corpo. Se no meu primeiro parto eu tivesse só seguido o meu corpo, se eu não tivesse aceitado as intervenções, teria sido mais tranquilo, provavelmente. Porque apesar de eu estar bem verticalizado, ter sido muito rápido, teoricamente era para ser pior, né? Porque foi muito rápido, então deu tempo do assoalho pélvico ali ir se ajeitando, né? A musculatura ir se expandindo. Foi bem melhor para a recuperação, foi muito mais doloroso. Foi tanto o processo como a recuperação depois. Então, para mim, isso ficou bem claro que antes mesmo da minha segunda filha, é, tinha ficado bem claro que eu não deveria, depois que eu, foi uma das coisas que eu demorei para processar, assim, depois do parto, eu não deveria ter mudado de posição, eu estava confortável ali. E aí, nessa hora que faltou o acompanhante me passar a segurança, entendeu? Falar assim, não, fica do jeito que tu tá. Que é a enfermeira que estava tentando me acalmar ali, meu acompanhante estava meio disperso. Então, o acompanhante faz esse papel mesmo, de deixar a gente seguir a nossa natureza, quando ele tá ali de verdade. Isso é uma coisa importante que você falou também, porque dentro das consultas pré-natais, é importante a gente trazer a educação perinatal para o acompanhante também. A gente vê o que dentro do postinho de saúde? As mulheres indo sozinhas. E ela não vai estar sozinha na sala de parto. A gente precisa estimular a que os acompanhantes acompanhem nas consultas também. Ou se não puder ir em toda consulta, a gente pode fazer um momento, né? Ah, vamos fazer uma roda de gestante, pegar todas as gestantes dessa UBS aqui e fazer um momento de uma roda de gestante com todas elas. A gente traz uma doula. Ou a gente, se eu não, ou eu for enfermeira, mas não puder, tiver outra enfermeira, eu trago, para a gente poder e estimula. Traz o seu acompanhante, traz o seu marido, traz a sua mãe que vai entrar com você. Quem ela escolheu para entrar com ela, a gente já pega e diz, traga também, a gente explica o que a gente faz alguns momentos voltados para educação perinatal, né? Explica o que que é violência obstétrica, o que que não é, intervenção quando ela é necessária, quando ela não é, porque as intervenções, elas são necessárias apenas quando oferece risco à vida da mãe ou do bebê, né? Então, não ofereceu risco à vida da mãe e do bebê, não tem indicação real de uma intervenção ali naquele momento. Então, a gente precisa trazer essa informação, porque quando a gente prepara o acompanhante, a parturiente ela se sente mais segura, ela sente que está livre para poder seguir o caminho dela. Quando a gente não tem um acompanhante bem informado, a gente fica preocupado. Ai, olha, se o médico disser isso, você fala para ele que eu não quero. Ai, olha, não deixe ninguém entrar, eu não quero isso, não quero aquilo. A gente fica tentando tomar o controle. E quanto mais a gente tenta tomar o controle, mais a gente posterga o nosso trabalho de parto. Então, quando a gente tem um acompanhante bem preparado, que ele vai poder falar por nós, que ele já sabe o nosso plano de parto, ele sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, então a gente se sente segura para deixar o nosso corpo fluir. Nosso corpo fazer o trabalho dele e a gente fica mais leve, a gente libera a ocitocina mais rápido, libera a endorfina mais rápido. E é um trabalho de parto, é um parto muito mais respeitoso, acolhedor. É um momento em que a gente se sente melhor. Mas tudo isso vai começar onde? No pré-natal? Não, Como tá. que é a nossa conduta no pré-natal? Se, se o parto é o resultado que a gente construiu na gestação e a gente chega na sala de parto sem saber nada, alguém falhou no pré-natal com a gente, não é verdade? Teve uma falha ali, algum profissional deixou de passar para a gente informações que a gente precisava. Então, essa parte, ela é muito importante dentro do pré-natal também. Muito legal isso que você falou. E, Camila, se fosse para tu parir hoje de novo, tu paria? Não, se não precisasse criar, eu tinha uns 50 filhos, sem mentira nenhuma, porque, sinceramente, para mim, a parte melhor é parir. A gestação eu não acho tão suave, porque são muitos meses com muito cuidado da saúde, né? E é difícil quando a gente tem criança. Mas, assim, se fosse só parir, não precisasse criar depois, tava de boa, podia parir quantas vezes fosse. Ainda tenho muita vontade de parir, mas não vou não, porque cuidar de duas crianças já tá puxado. Eu conheço uma doula que ela disse que se fosse por ela, todo ano ela engravidava. É porque a parte de E aí parir a é gente boa. pega e. Mas você sabia que não é todo mundo que olha desse jeito? Eu, por Eu exemplo, sei. eu antes de eu fazer o curso de doula, gente, eu tinha tanto pânico com parto.
tanto pânico antes de eu me formar como doula, e entender como funciona e entender que eu fui vítima de violência obstétrica porque eu não sabia. Gente, eu tinha tanto pânico, parto, eu não queria saber, eu não queria trabalhar com isso. Eu entrei na faculdade de enfermagem dizendo que eu podia ficar em qualquer área, menos na obstetrícia, porque eu tinha muito medo. Eu dizia, eu não quero parir de novo, parir é horrível, engravidar é horrível, tudo é ruim. Então, a gente consegue ver essa diferença de mulheres que sabem o que está acontecendo, que sabem como é o processo natural dela e que têm uma educação perinatal consolidada, de mulheres que não sabem. Mulheres que não sabem que sofreram violência obstétrica, mulheres que não sabem o que não têm acesso a essa informação, elas são mulheres que vão achar que o parto que é ruim, quando o que foi ruim foi a situação em que ele aconteceu. É porque, assim, de A modo gente vê geral, essa diferença, uhum, né? de modo geral, as histórias que a gente É, acaba acessando são histórias ruins, relatos ruins. A minha gestação todinha, as duas, acho que o único relato bom que eu escutei foi da minha sogra, que pariu 8, só que o relato dela era assim, eu paria, quase não sentia dor e paria rápido, ponto. Era só isso que ela dizia. Mas todas as outras pessoas que eu conheço que pariram, que não são poucas, todo mundo falava coisas ruins, entendeu? Ou falava que parto normal era loucura, era uma coisa impensável, ou então que era muito ruim porque tinha episiotomia e tinha que passar pela episiotomia. Eu lembro quando eu estava grávida do meu primeiro filho, todo mundo falava, tem um corte. E eu ficava me perguntando, que raio de corte é esse? E pra que diacho vai fazer isso? Qual a necessidade? Precisa mesmo fazer isso? Aí eu ficava me perguntando. Quando eu comecei a estudar, que eu descobri que não precisava, caramba, gente, o pessoal tá sofrendo sem nem saber, né? Que não, que poderia não sofrer. E é muito por isso, por essa questão da cultura, assim, as pessoas, tá muito enraizado na cultura das pessoas que partem, não é uma coisa ruim. E essa questão da acompanhante é uma coisa muito forte, porque, que nem você falou, quando não tem acompanhante ali, uma mulher não se sente segura, ela fica no modo ali de sobrevivência, né? Ela fica muito atenta. Que foi exatamente o que aconteceu no meu primeiro parto. No primeiro parto, eu tava com 10 centímetros de dilatação e brigando com o médico, porque o médico queria fazer intervenção desnecessária. Então, assim, eu tava muito alerta. E isso deixou meu processo muito mais longo. No segundo parto, eu pensei, beleza, meu acompanhante também não se preparou. Mas o que é que eu vou fazer? Muito simples, eu vou botar o pé na jaca aqui. Começou a falar loucura pro meu lado, não quero. Só vou dizer isso, na minha mente ficou assim. Eu só vou dizer, não quero, sai daqui, não quero. Se essa for a forma de me respeitar, ninguém é doido de botar a mão em mim ou mexer comigo sem a minha autorização, né? E aí nisso eu me permiti, fiz um plano de parto bem detalhado, bem específico, com realmente tudo que eu queria, que ninguém nem chegou a ler, mas na minha cabeça estava bem claro que ninguém podia tocar em mim ou na minha filha sem minha autorização. Então eu bastava dizer aquilo que eu não queria. E aí foi tudo tão rápido por eu me sentir tão segura que não deu tempo nem de chegar na maternidade. Parei, foi no hospital daqui mesmo dos Açougueiros, sem ninguém nem dar assistência. Foram lá fazer a escuta uma vez. E quem segurou foi minha mãe, porque a enfermeira não quis pegar, porque eu tava em pé. Então, assim, se eu tivesse parido em casa, tava mais tranquilo. Mas mesmo nessa confusão toda, eu tava tão entregue no processo que fluiu, sem precisar da ajuda de ninguém. Então, eu parei com ou sem eles, graças a Deus. e a gente vê também que é uma coisa estrutural, né? Porque vamos começar com a questão do acompanhante. Muitas mulheres vão para a maternidade parir com mãe ou com sogra, porque a Uhum, gente tem a cultura de dizer o quê? Que homem não vai aguentar, homem não aguenta, não vai parir com seu marido não, porque homem não aguenta. E aí o marido não quer nem tentar, porque ele concorda com esse pensamento, a mulher concorda com o pensamento, todo mundo concorda com o pensamento. Aí às vezes a gestante vai parir com um acompanhante, a mãe dela ou a sogra dela, que vai ficar o tempo todo dizendo: Ai, meu Deus, olha, tá demorando demais, vamos pra cesárea, não é assim, no meu tempo não foi assim comigo, olha, fosse você ratinho indo logo. Isso acaba atrapalhando as coisas. E começa como? Na cultura que a gente está disseminando, uhum. não é? Aqui é tão complicado que nos próprios hospitais e maternidades, quando a gestante chega, eles não deixam o marido, o companheiro ficar, porque dizem que homem não pode entrar, porque é uma ala feminina. Então, para você conseguir que seu companheiro fique, é uma luta. Na maternidade, eles só deixam na sala de parto. E eles só mandam as mulheres para a sala de parto quando está no ativo, né? Então, todo o período de latência, as mulheres ficam na sala comum, que é minúscula,
E por ser minúsculo, eles não deixam nenhum acompanhante entrar, seja homem, seja mulher. A gestante fica sozinha, com as outras gestantes. Aí fica um monte de gestante sofrendo sozinha. E aí, quando as poucas que conseguem sair dali são as que são de alto risco, né? Aí vão para um quarto, que é para duas gestantes. Aí pode ficar com acompanhante nesse momento, mas eu acredito que nesse momento eles não deixam entrar doula. Só deixa mesmo na verdade, eu nem sei se a doula consegue entrar na hora do ativo, na sala de parto. Mas tem essa questão. E a coisa cultural é tão séria aqui, o machismo é uma coisa tão séria aqui na nossa região, que nem para baby shower, para aniversário, os maridos vão. Por exemplo, eu tenho vários sobrinhos e sobrinhas. Tinha o baby shower de uma sobrinha minha. Meu marido não queria ir porque não é coisa de homem ir pro baby shower, entendeu? Aí eu falei, Gente, não, né? Não é assim. Bora, bora quebrar essas barreiras aí. E aí aniversário é a mesma coisa. Não, não é coisa de homem. Aniversário de criança pequena não é coisa de homem. Você vai aniversário de adolescente, de um sobrinho maior, que você já tem contato, assim, conversa. Mas de criança não é coisa de homem, entendeu? Então tem muito da questão do próprio machismo. porque a nossa sociedade ela é estruturalmente machista, né? Sim. Aí a gente para pra pensar, o hospital, ele não tem uma estrutura que comporte. Mas isso é culpa minha? Eu vou pagar por fato de que o hospital não tem uma estrutura para me receber e vou me negar um direito? Uhum. Tem E é isso, isso né? que Então, acontece. a gente tem essa cultura já bem enraizada dentro da nossa sociedade e que passou da hora da gente conseguir mudar isso. No Aí, caso, essas por isso, situações são hum, uma violência obstétrica institucional, porque tem Uhum. e a instituição não adaptou as instalações para que pudesse cumprir a lei, para ter espaço para o acompanhante, né? Para que as mulheres tenham privacidade, para que elas consigam. Então, às vezes, nem é só por questão dos profissionais que estão ali, é falta de gestão, né? De políticas públicas e de ajustar o espaço para que possa cumprir. Então, é a violência obstétrica institucional. Mas, independente de espaço, se as pessoas quiserem, é também boa vontade, né? Da direção de querer deixar, dos profissionais de querer deixar, de entender que o acompanhante junto, aquele parto vai evoluir mais rápido, só vai ter benefícios e custa R$ 0. Basta deixar É acontecer. verdade. E a R$ 0. gestão, a direção do hospital, ir atrás de recursos para fazer reformas, né? Quando não tem local para acompanhante, descumpre também a lei da vigilância sanitária, que determina que a maternidade ela tem que ter condições adequadas para comportar a gestante e o acompanhante. Então, isso pode ser denunciado para a vigilância sanitária também. Mas eu vou ter que fazer essa denúncia, Isso ninguém porque não fala. tem. Isso ninguém fala, que é uma violência obstétrica institucional e também está descumprindo a norma da vigilância sanitária. Então, dá para ter uma denúncia que eles vão lá ver as instalações e não é é um outro órgão independente fiscalizador, pelo menos uma multa chega. Uhum. E a maternidade estadual, né? Nem municipal, é do estado. Aqui eu acho que em Nossa, poucas não, isso maternidades, é acho que absurdo, não tem condição. é É porque não aqui. denunciaram. Faz uma É, denunciazinha anônima. eu vou fazer, é sério, eu vou fazer, porque aqui no Vigilância estado ó, só sanitária. tem E essa quatro daí, ela vai maternidades. mesmo. Eu vou fazer, porque ó, no interior são três maternidades. Uma aqui e uma Imperatriz em Alto Alegre. Acabou. Eu não sei se em Caxias tem, mas acho que não. Três grandes, né? Que normalmente as gestantes do estado todo são mandadas para essas três. Quando não resolve, porque eles mandam para São Luís. Em São Luís acho que tem umas três ou quatro do SUS. E aí, imagina um estado desse tamanho com três maternidades só. Aí nessa daqui, ela pega simplesmente do meio do Maranhão para baixo até a ponta, uma banda do estado. Então vem gestante aqui de todo lugar. Às vezes essa ambulância é lá da pontinha do Maranhão para trazer a gestante para cá. E aí eu lembro que no dia que eu estava lá para te ajudar, tinha uma moça lá que ela era de uma cidade lá no sul do Maranhão, lá para baixo.
E ela já tinha ido lá duas vezes no prazo de 2 dias, porque ela tava, não sei se ela tava em pródromo, só tava na latência muito lenta. Eu sei que da última vez, quando ela tava mandando ela embora, porque ela não tinha entrado na fase ativa, ela não estava em trabalho de parto. Ela ficou um tempão lá esperando e nada. Nessa sala que não podia ficar acompanhante, ela ficou esperando. Aí mandaram ela embora duas vezes. Quando ela tava indo embora na segunda vez, que a ambulância saiu de lá, parece que o negócio engatou, que a ambulância teve que voltar com ela do meio do caminho, ela já chegou lá na fase ativa mesmo, o negócio desandou. Eu pensei, cara, essa mulher ficou esse tempo sozinha, sem saber o que estava acontecendo, porque ninguém explica nada, ela não entendia nada do processo. Nessa sala aqui, com um monte de gestante sofrendo. Ainda teve que ir para casa duas vezes. Então, até a pessoa conseguir chegar no ativo, já sofreu tanto, já tá tão cansada, tão desgastada, que quer mais que aquilo ali acabe. Ela tava com a cara de quem tava super cansada. Então, assim, é uma coisa absurda. Uma maternidade daquele tamanho, que atende tanta gente, de tantas cidades diferentes, tem uma estrutura daquela. As salas de parto são boas, acho que tem umas 3 salas de parto, mas a parte da observação é minúscula e terrível. Isso mesmo. Tem que denunciar, as mulheres não denunciam. Aí não muda. Ela Tem nem que. sabe. Ai, gente, eu me perdi. Oh, desculpa, essa história se Não, alongou. não, mas é porque realmente é uma coisa que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Como é que eu, tendo o meu direito, vou ter meu direito negado por despreparo da instituição que tá ali para me atender? Então, a Elfrida falou que pode ser denunciado, né? E, assim, pode ser denunciado, mas as pessoas não denunciam também porque não sabem, né? Então, isso é uma coisa que a gente também pode abordar durante a assistência pré-natal. A gente fala, olha, a maternidade que você escolher, ela tem um dever de acomodar você, o seu acompanhante, não pode negar a entrada do seu acompanhante por conta da lei do acompanhante, que foi em 2005, se eu não me engano, que ela foi criada para mulheres que acessam o serviço de saúde. Não pode negar a entrada de doula, não pode fazer, negar nenhum dos seus direitos. Então, se a instituição está negando o seu direito e a gestante sabe, ela vai denunciar. Mas quando a gestante não sabe que é direito dela, ela não vai denunciar. E aí eu volto a dizer, algum profissional falhou em trazer essa informação para ela. De E fato. esse é o cenário que a gente tem hoje em dia. Os profissionais não estão trazendo as informações corretas para aquelas gestantes. E aí, se não tem informação, a gestante fica muito mais à mercê de sofrer violências obstétricas. Sim. É, mas aí o legal, sabe o que que é? É que agora foi consolidada, né, a lei da humanização e que ela diz basicamente o seguinte: toda instituição do Sistema Único de Saúde precisa ser humanizada. Então, meio que o que antes era só uma coisa opcional passou a tornar uma coisa obrigatória. Não que no estalar de dedos vá acontecer, só que a gente consegue ver um progressinho aí no nosso cenário, porque agora é obrigatório. É uma coisa obrigatória, você querendo ou não, não é um luxo. Que antes todo mundo dizia, é um luxo para quem tem. Não vai ser mais um luxo, agora é obrigatório. Você tem a obrigação de trazer informação, porque antes era apenas uma questão ética, agora é uma questão legal. Você não dá informação se você quer, você dá informação porque você é obrigada a dar informação. Você é Ou obrigado seja, a respeitar o direito da gestante, você é obrigado. Então, a gente ainda precisa ser muito desenvolvido, né? Mas a gente vê que tem Isso. uma coisa. Aí, Ruama, esses princípios são a base de tudo. Eles é o norte. Então é essencial ter os princípios, é, e depois tem que vir os próximos passos para que isso saia do papel. E cada local vai estar num nível. Por exemplo, aqui, Teresina, capital, o que é que está faltando para que isso se firme, né, melhore? A gente está meio caminho andado. Vão ter que ter palestras, mas nós já temos enfermeiras obstétricas, né, suficientes, assim, bastante aqui já na região.
profissionais com a mente mais aberta, famílias já procurando, mas ainda muitas famílias em situação de vulnerabilidade, em que estão passando fome. Então, humanização, parto humanizado para eles, para uma mulher que está sozinha, né, sem um pré-natal de qualidade, sem um parceiro ou sofrendo violência doméstica. A humanização do parto para ela está muito longe até do que ela pensa, né? Porque ela quer tá ainda vendo como é que vai sobreviver. E, por exemplo, na região da Camila foi bem interessante ela trazer a questão do machismo, porque não basta, já é um outro tipo de iniciativa que vai ter que ter. Além de estar botando profissionais capacitados, vai ter que estar trabalhando lá dentro das casas, lá a cultura, puxando esse homem desde o pré-natal, fazer o pré-natal do parceiro, é uma mudança mais profunda, né, lá das bases, o machismo cultural, mesmo que o homem queira, muitas vezes não deixam, né? E ele acaba se afastando desse, e muitos não querem mesmo, se beneficiam e não vão atrás. Na época que iniciou o pré-natal do parceiro, na Evangelina Rosa, que trouxeram, meu Deus, impactou todo mundo, nunca tinham ouvido falar disso. Ah, o homem também vai fazer pré-natal? Ah, o homem também vai fazer exame? Ah, vão conversar com o pai também? Que história é essa? Então, é um Aqui impacto ninguém sabe o mesmo. que é isso, não. Pois é. Mas, olha, gente, ó, isso é muito sério, porque se essa mulher está grávida e está fazendo um monte de exames de infecção sexualmente transmissíveis que podem passar para o bebê na gestação, depois pela amamentação, e às vezes esse parceiro não está sendo um parceiro fiel, não está sendo um parceiro que está se cuidando, não está sendo Uhum. investigado e que pode estar passando doença para a mulher e depois passando doença para o filho. Sim. Isso não é falado. Ah, Eles não têm não. noção do mal que eles podem estar fazendo para a própria criança, de estar passando doença para a criança. E as pessoas são tão alheias aos seus direitos, assim, que eu fui no postinho perguntar para a enfermeira que atende a minha região aqui sobre vasectomia, né, pro meu Uhum. marido. E ela não faz nem ideia de como é que é o procedimento para conseguir a vasectomia pelo SUS, sendo que é direito, né? Isso. É bem complicado. Eu já vi conhecidas minhas aqui que fizeram só uma ultrassom na gravidez porque não sabiam que precisava mais de um, porque ninguém Meu explicou para Deus. elas. Então, assim, elas não sabem nem dos exames básicos, porque o pessoal que para atendimento básico não faz, não passa informação. A gente de saúde não passa, a enfermeira do postinho não passa informação. E eu ainda tenho sorte, porque a enfermeira que me atende, ela é muito boa, ela é bem atualizada, ela é bem humanizada, mas as outras enfermeiras que eu conheço daqui da cidade, nossa, elas são horríveis. E tem um lado da cidade que é mais complicado, né? Que é um lado mais pobre. E a galera de lá, a gestante de lá, elas sofrem bastante. Já vi vários casos desse outro lado que teve óbito neonatal porque a gestante sofreu violência no hospital. Teve um caso bem feio, tá? Com, acho que um ano e pouco. A criança, ela nasceu toda quebrada. Porque o médico fez horrores, fez cristelé, fez um monte de coisa. E a criança nasceu toda quebrada, costela quebrada, a clavícula fraturada, um monte de coisa. Aí nasceu já morto. E ninguém faz nada. A mãe era adolescente, o pai era adulto. O pai, que era adulto, que não era nem para estar casado com um adolescente, não fez nada. Quem dirá? A pobre da menina estava ali em luto, fragilizada, sofreu um monte de violência. Quem vai falar por essa menina? Ninguém. Quem é que vai cuidar dela? Ninguém. Uhum. Então, E assim, aí, a pobreza, ela traz, deixa as pessoas à mercê de muita coisa mesmo. E é lamentável o que a gente vê aqui. e aí a gente vai para aquela questão que eu falei lá no início, né? A gente precisa, enquanto profissionais, entender a realidade de cada paciente, de cada gestante, para poder trazer o que que ela está precisando ali naquele momento da gente enquanto profissionais. Sim. É, cada Quando a gente entende a comunidade que a gente está trabalhando, a gente entende quais são as necessidades daquela comunidade, a gente consegue entender como vai ser a nossa assistência. Sempre assim, quando a gestante ela vai para parir, ela
sofre, ela não tem acesso à informação, não tem nada, porque algum profissional falhou com ela. A gente sempre vai precisar trazer essas informações dentro do nosso trabalho. Se eu trabalho no postinho, fazendo pré-natal, eu preciso ter momento de consulta para gente, para explicar, para poder explicar para o paciente o que que vai ser violência obstétrica, o que que não é. Os exames, tem muita gestante que não sabe por quê, para que que servem aqueles exames rápidos que a gente faz no pré-natal. É uma coisa que a gente tem. Ah, tô vou fazer esse exame, preciso explicar por que ele vai detectar se tem infecção sexual transmissível, porque se tiver, algumas podem passar para o bebê, então a gente já começa um tratamento durante a gestação. Tem gestante que não sabe para que que servem aqueles exames que é coisa que parece óbvia pra gente, mas Uhum. que não é o óbvio, ele também precisa ser dito. Então, quando Uhum. isso é uma parte do princípio da equidade que a gente tem no SUS, né? A gente precisa trazer equidade para dentro dos atendimentos, tratar os desiguais de forma igual, que é chamados desiguais de forma igual. A gente entende a necessidade de cada um e traz de acordo com a necessidade de cada um. A gente Sim. tem as ações, mas tudo isso também depende do quê? Se o profissional ele está capacitado, se o profissional ele está atualizado, coisas que os profissionais não tinham interesse em fazer, porque demanda esforço, demanda estudo, e não era obrigatório. Agora que a gente consolidou, a lei vai passar a ser obrigatória, então os profissionais vão ter que se atualizar, vão ter que se capacitar para conseguir mudar. E é uma coisa que a gente sabe que não é uma coisa que vai mudar agora, porque tem muito a ser trabalhado, mas que dá uma chance pra gente, né, de conseguir mudar esse cenário. Porque precisa de, até as informações chegarem na gestante, a gente precisou de profissionais para que as informações chegassem aos profissionais. Então, Isso que você falou é interessante de se atualizar, porque é realmente precisar dessa atualização e desse atendimento humanizado. Porque a partir do momento que isso não chega na gestante, na família, na criança, se a gente fizer eles perceberem que isso é uma forma de negligência e que aqueles profissionais eles vão ter que se responsabilizar por qualquer coisa ruim que aconteça ali pela negligência que foi cometida, eu acho que dá um pouco mais de ânimo a gente pensar dessa forma. é, Porque até então muita gente não faz nada, não se defende, porque acha que não vai acontecer nada. E aí, se você chega num profissional da saúde que está ali tentando enrolar, como aconteceu comigo várias vezes. No meu segundo pré-natal, o enfermeiro que me atendeu, o médico que me atendeu no postinho, ele falou, eu estava com a glicemia 93, ele me disse que eu estava super bem, sendo que